Meus caros, viva, bom dia a todos. Julgo que já estaremos aqui no ar, nesta plataforma que nos vai permitir desenvolver hoje aqui a primeira sessão das Inspire Talks. E, portanto, obviamente, queria em primeiro lugar dar as boas-vindas a todos. Temos praticamente já 100 pessoas a visualizar esta sessão, que já de si é um sucesso grande e, portanto, é sinal da pertinência do tema e do interesse de muitas pessoas e sabendo nós que estamos em pleno horário de trabalho e, portanto, que obviamente há muitas pessoas que eventualmente se quereriam juntar a nós e não poderão fazer por questões, obviamente, de trabalho. Eu tinha aqui algumas só palavras iniciais. Hoje o interesse deste fórum, deste debate, é sobretudo ouvirmos um conjunto de 3 convidados externos e também aqui do nosso diretor de Ideia e Inovação, o Ricardo. Eu sou meramente aqui, no fundo, o host e para dizer umas palavras de abertura, mas gostava de referir aqui 3 ou 4 questões que me parecem pertinentes. Primeiro é dar ênfase a este próprio evento, que se insere, como eu já referi, nas Inspire Talks, no fundo, conversas de inspiração e inspiradoras para todos os colaboradores do ISQ, que nos permitam depois, no fundo, desenvolver melhor, com mais eficácia, com mais eficiência, com mais inovação, as nossas atividades do dia-a-dia e, no fundo, a nossa proposta de valor aos nossos clientes. O ISQ decidiu criar um programa de inovação aberta, sobretudo, aberta a todos os colaboradores do ISQ, para que eles próprios possam dar contributos para que o ISQ possa ser uma melhor instituição e aportar mais valor às suas atividades. E essa era a primeira nota que eu queria dar, era que no quadro deste programa temos aqui 2 questões. Temos, obviamente, desafios de inovação para novos produtos, para novos serviços, e eles podem ser coisas grandes, mas também coisas, digamos, mais simples e mais pequenas. Portanto, ninguém se sinta inibido de colocar aqui no quadro deste programa as suas ideias, porque não estamos só a falar aqui de chamada rocket science, ou, digamos, de inovação de grande porte. Às vezes há pequenas metodologias, pequenas inovações que muito impacto têm também na atividade e naquilo que nós fazemos. E depois temos também, digamos, este programa tem uma segunda vertente, que no fundo é desenvolver também inovação ligada àquilo que é a nossa própria atividade interna da máquina ISQ. E também aqui há várias ideias a nível dos recursos humanos, a nível da área financeira, a nível da área de procurement, a nível da área de gestão do património, no fundo tudo aquilo que é a nossa atividade mais diretamente do nosso dia-a-dia dentro da casa ISQ, que também pode ser certamente melhorada. E, portanto, queremos estender este programa, no fundo, desde qualquer pessoa, desde o recepcionista, o telefonista, o técnico de laboratório, o diretor, um colaborador qualquer, possa dar ideias e trazer ideias que possam melhorar a nossa atividade. Portanto, esta era a primeira nota que eu gostaria aqui de deixar. A segunda nota vai obviamente, para os nossos convidados e, portanto, temos aqui, como eu já referi, três convidados que eu apelidei, convidados de um painel de luxo, e considero exatamente isso, um painel de luxo muito interessante, e, portanto, agradecer aqui expressamente ao Nandim, ao Luís e à Sílvia, que tiveram realmente a amabilidade de dizer presente e corresponder a este nosso desafio, e sabemos o quão ocupadas são estas pessoas nas suas atividades profissionais e pessoais, e, portanto, quando alguém aloca tempo e tempo precioso a poder colaborar também com outras entidades, isso é de louvar. E, portanto, em meu nome pessoal, enquanto presidente do Grupo ISQ, em nome, obviamente, do Conselho de Administração, agradecer a vossa disponibilidade, e porque isso enriquece muito, digamos, aqui o nosso debate. Uma palavra também final para dizer aqui que
O tema que estamos aqui a falar é obviamente a inovação, e nós sabemos que nenhuma empresa, nenhuma entidade, nenhuma organização, seja ela um restaurante, seja ela uma universidade, seja ela uma fábrica, seja ela um prestador de serviços, seja um grande gigante na área tecnológica, como uma Apple, uma Google, um Facebook, ninguém hoje em dia sobrevive neste mundo global sem inovar. E, portanto, não há mesmo outro caminho que não seja o caminho da inovação. No caminho da inovação, nós temos que distinguir, sobretudo, aquilo que tem valor acrescentado e, sobretudo, que tem valor económico. É disso que se fala quando se fala de inovação. Nós temos, muitas vezes, invenções, algo que alguém inventa, mas essa invenção não tem valor económico e, portanto, não se torna em inovação se ninguém no mundo der valor e estiver disponível a pagar por esse desenvolvimento, chamemos assim. E, portanto, aqui a importância de distinguirmos muitas vezes aquilo que é inventar qualquer coisa, que até pode ser o que nós podemos achar que é a melhor ideia do mundo, mas ela só se torna realmente de invenção em inovação se o mercado estiver disponível a pagar por essa coisa. Portanto, temos invenções, nós aqui podemos começar nas invenções, mas queremos sobretudo inovar. Queremos inovar e trazer, digamos, para o mercado soluções inovadoras. Uma palavra final e para darmos início, obviamente, aqui ao nosso debate e à nossa conversa. Temos aqui, sobretudo hoje, para ouvir os nossos convidados e aquilo que eles nos podem iluminar e inspirar a nível deste programa interno. Uma palavra também de especial de agradecimento aqui à direção de inovação, ao Ricardo Rato e a toda a equipa que foram os mobilizadores deste programa da Inspire, que já tem um site até próprio para isto, e estamos a produzir vários conteúdos. Há já ideias que já surgiram de vários colaboradores que já enviaram ideias e, portanto, também desafiamos todos a consultarem este site e a enviarem para coisa. Há prémios monetários, portanto, vamos premiar monetariamente as melhores ideias em cada ano e, portanto, todos se sintam perfeitamente à vontade para participar. Queremos aqui um programa muito rico, muito interativo. Mas, portanto, obviamente, uma palavra de agradecimento à direção de IDEA, toda a equipa da área da inovação, que depois somou outras estruturas de outras direções e de outros departamentos e propuseram ao Conselho de Administração esta iniciativa e este programa que o Conselho de Administração obviamente acarinhou e impulsionou e, portanto, aqui estamos hoje. Portanto, vamos da minha parte era tudo, agradecer já mais uma vez os nossos convidados, todos os colaboradores que estão aqui a assistir, o número está a subir bastante e, portanto, isso deixa-nos bastante entusiasmados. Eu pedi agora, a nossa ordem de trabalhos no fundo, eu pedi agora depois à produção passasse aqui já muito rapidamente um filme de 1 minuto e meio sobre o enquadramento do ISQ e do tema da inovação e depois passaremos de imediato a palavra ao Ricardo Rato para ir passando, apresentando os nossos convidados e ir passando a palavra ao Nandim, ao Luís Manuel e à Sílvia, que, como eu já disse, agradeço mais uma vez ao vosso aportante. Portanto, eu pedi agora que passassem o filme e depois, assim que terminar o filme, o Ricardo seguirá com a ação. Muito obrigado a todos.
1, 2, 1, top. Et décollage. Sur une normale, les paramètres de commande sont normaux. Bom dia a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer as palavras iniciais do Dr. Pedro Matias. Vamos prosseguir aqui com esta sessão, onde vamos ter a intervenção aqui de 3 ilustres oradores. Cada uma das suas apresentações será seguida por um momento de perguntas e respostas, e nesse sentido pedia-vos também o favor de, no separador de perguntas e respostas, irem registando essas questões, que depois, no final de cada uma das intervenções, serão colocadas ao orador em causa. E sem mais demoras, então, iria introduzir o Nadim Habib, que é formado em Economia pela London Business School of Economics. É também consultor internacional na área da estratégia, inovação e criatividade. Orador convidado em muitos colóquios e conferências, como é esta primeira sessão do Inspire Talks. E é também professor na nova Business School. E, sem mais demoras, então, Nadim, the floor is yours, and obrigado pela disponibilidade. Ok, bom dia e obrigado, Ricardo. Bom dia a todos. Eu não consigo ver ninguém, mas suponho que toda a gente esteja lá acordado, com o café na mão. E queria só partilhar convosco algumas lições, não é? Já passaram, acho que quase 13 meses desde o início da nossa experiência pandémica, não é? Foi 18 de março do ano passado em que iniciamos o primeiro estado de emergência, e é interessante porque, para mim, aprendemos 3 coisas nestes últimos 13 meses, não é? E queria partilhar primeiro estas 3 lições. Lição número 1 é que muitas das alterações que fizemos à nossa maneira de trabalhar nos últimos 13 meses faziam sentido antes da pandemia. E por isso é interessante, ou seja, esta coisa de trabalho remoto, não ter de acordar às 6 da manhã para lutar contra o trânsito para chegar a uma reunião, tudo isto fazia sentido antes. E por isso a lição número 1 para mim é óbvia: ninguém quer mudar, porque senão já tínhamos feito estas mudanças. Foi preciso uma pandemia para nos forçar a mudar, ou em outras palavras, inovar, não é? Mas temos uma segunda lição também interessante, e a segunda lição é que toda a gente conseguiu mudar. Em 3, 4 semanas, as pessoas foram para casa, ligaram-se, trabalharam, clientes, começamos a inventar maneiras de funcionar. Estamos aqui hoje todos a funcionar lindamente, sem problemas nenhuns. Eu acho que tudo isto demonstra a nossa segunda lição, que é muito mais fácil mudar do que nós pensamos. E por isso é por causa de uma contradição à primeira, não é? Há pessoas que me dizem, mas Nadim, eu gosto de mudar. Eu não conheço ninguém que gosta de mudar. Eu não gosto de ninguém que gosta de ser vítima de inovação. Não é? Imagina só quando a área financeira envia um e-mail para todos a dizer que temos um novo procedimento de processamento de despesas, a primeira reação da malta toda é: lá vão estes idiotas mudar as coisas outra vez. Ficamos irritados quando vem a mudança. Isto é lógica normal. E por isso, lição número 1 é que ninguém quer mudar. Lição número 2, somos muito mais capazes de mudar do que nós pensamos. Mas a lição número 3 que eu acho que é importante para nós, que é a lição de fevereiro, março de 2021, não sei quantos de vocês passaram por isso, não é? Que eu falo com pessoas em fevereiro e março e eu pergunto como é que estás e eles dizem: estou roto, estou cansado, estou estourado, estou em burnout, não aguento mais. E eu a pensar: epá, isto está mal, porque ainda faltam 9 meses no ano, não é? Se já estamos tão cansados em março, temos problemas pela frente. E a questão é: porquê que andamos tão cansados? Porquê que estamos tão cansados? Eu acho que parte tem a ver com aqueles WhatsApps que fomos enviando em dezembro de 2020, em que dissemos: pá, ainda bem que a 2020 acabou, que venha o 21, todos citados, e esquecemos de avisar o Covid e ele apareceu connosco em 21 e estragou um pouco a festa. Mas eu acho que o mais importante é que toda a gente anda a falar em novo normal, mas ao mesmo tempo falam a regressar ao passado. Nós queremos todos regressar. Nós todos queremos voltar para trás. E por isso, o que é que estamos a fazer? Estamos a tratar a pandemia e as consequências da pandemia como uma exceção. Nós estamos a dizer o seguinte: estas mudanças todas são temporárias porque um dia vamos voltar atrás. E o que é que acontece quando nós tratamos a mudança como uma exceção?
É quase como estar a viver numa casa de um amigo. Enquanto faço obras em casa, eu não consigo avançar, não consigo ir para trás, estou preso e vocês andam todos. E todos nós andamos a viver em casa de um amigo há 13 meses. E é óbvio que estamos estourados. Porque para mim as 3 grandes lições desta pandemia foi, primeiro, pessoas não gostam de mudar e inovar. E não vale a pena dizermos que sim gostam, ainda mais quando estão cheios de trabalho. É um problema grave e é uma doença que Portugal tem sofrido há algum tempo. É que quando nós dizemos bora lá inovar, pessoas dizem quando isto acalmar, não é? Não dizer quando isto acalmar, é melhor não agora, vamos esperar até Páscoa. Não, agora vem a Páscoa, vamos esperar até o verão. Não, agora vem o verão, começamos em setembro, agora o último trimestre para fechar o ano, é melhor não fazer as coisas, não é? A segunda lição que eu acho também importante é que implementar a inovação ou a mudança é mais fácil do que pensamos. E por isso, a realidade é que foi interessante ouvir o Pedro, não é? Bora, let's do it. Por que estamos à espera? Bora lá. E o Pedro também disse 2 coisas interessantes que eu adoro, que é incentivos, prémios e monetários. 2 palavras fantásticas que toda a gente gosta, não é? E depois a terceira lição é que tratar a inovação ou a mudança como estado de exceção resulta em burnout e cansaço. E por isso é óbvio que quando nós olhamos para os últimos 13 meses, aprendemos uma coisa que eu acho que nós académicos já sabíamos, mas pela primeira vez, num exercício coletivo de mudança mundial, estamos todos a ver as mesmas coisas. Que nós somos capazes de mudar. E mudança e inovação são a mesma coisa. Mas temos enorme resistência a ela. E parte da razão da resistência é que nós queremos voltar para trás. Nós queremos voltar para trás e muitos de nós estamos nessa. Em vez de dizer, não, vamos avançar para a frente. Porque inovação tem de fazer parte da nossa vida. Não é? E a mudança também. Eu não sou o único a dizer isto, mas Camões escreveu há 470 anos e mesmo aqueles que nunca leram Camões, mas leram as cábulas só, sabem que ele escreveu. Todo o mundo é composto por mudança, ok? Mas é interessante é que nós passamos o tempo a fingir que não. E por isso isto para mim são as lições que é importante guardar na nossa cabeça durante esta minha intervenção, mas embora estamos todos muito cansados hoje, temos também de nos lembrar uma coisa, em 2019 nós não andámos muito folgados. Não, eu nunca ouvi alguém em 2019 dizer, a minha vida é muito calma, eu não tenho trabalho para fazer, eu tenho tempo livre que nunca mais acaba, nunca faço reuniões, não tenho e-mails nenhuns, etc, etc. A realidade é que quando eu olho para trás, para 2019, as coisas não andavam famosas, não é? Eu costumo dizer que o Estado da Nação Portuguesa em 2019 era uma coisa dessas, quem trabalha em Portugal. Ninguém tinha tempo. Eu adoro isto. Falta de tempo era uma coisa mais normal. Eu ligava para as pessoas e dizia, olha, queres combinar qualquer coisa? Agora não. Depois ligue-te, quando isto acalmar, não é? E nunca acalmavam. E o que é que nós sabemos? É que pessoas com falta de tempo têm enorme dificuldade em focar. Nós andamos muito a tratar e a apagar fogos, não é? Somos bombeiros, estamos a reagir. Temos muito pouco tempo para focar e executar como deve ser. E isto normalmente cria vários problemas para a organização. Primeiro, gera ansiedade e stress. Pessoas ansiosas, estressadas, sempre a correr, sair tarde, buscar os miúdos, trânsito, para casa, chegar tarde, e andamos nisso e por isso tipicamente sextas-feiras é um dia em que toda a gente tem produtividade baixíssima, que estão os rotos, não é? Mas o segundo problema é que pessoas ansiosas e estressadas têm um problema, é que eles têm dificuldade em colaborar. É muito mais difícil colaborar quando estamos cansados e estressados. Todos sabemos que é preciso colaborar e nós dizemos, sim senhor, faz todo sentido, mas o que é que eu sinto muitas vezes é que pessoas a dizer, Nadim, quando isto acalmar, eu colaboro, até lá vou ser as minhas coisas. E por isso temos um segundo problema, é que a inovação precisa de colaboração. E quando nós temos falta de tempo e dificuldade em focar e ansiedade e stress, uma coisa que não vai acontecer é a inovação. Ninguém quer mudar quando está estressado e cansado. E por isso Portugal já sofria muito desta doença, que era um país em que muita gente trabalhava na corda bamba, a correr a 200 a hora, sempre esticados até o limite, sempre a correr, e por isso com muita dificuldade em mudar as coisas. E foi preciso uma pandemia para iniciarmos uma conversa mais séria, dizer que tal falamos um pouco sobre como mudar as coisas. Mas quando eu pergunto aos portugueses, mas porquê que andamos tão estressados? Isto não é só uma doença portuguesa, by the way, estamos a ver isto em todo o mundo, não é? Eu posso estar nos Estados Unidos, posso estar na Alemanha, posso estar em todo sítio e perguntar, trabalhas muito? E toda a gente diz-me sim. Estou a morrer em e-mails e em reuniões. E o que é que mudou com a pandemia? Nada. Estou a morrer agora em e-mails e reuniões em Teams. A mesma coisa. E por isso estamos todos rotos e cansados. E eu pergunto, mas porquê? E normalmente eu ouço duas, não é, e esta cara, não é para dizer mais nada, mas é isto que eu sinto às vezes quando entrava numa empresa antes da pandemia, dizer que tal mudamos algumas coisas, não é? A cara das pessoas era logo, agora não. Agora não. Inovação é bom ver quando os outros fazem, mas eu não tenho tempo para isso, porque eu tenho relatórios para entregar, tenho coisas para fazer. Mas quando eu perguntava às pessoas porquê que acham que trabalham tanto, porquê que acham que andam
estão cansados, tipicamente eu havia duas respostas. A primeira que eu adorava era a organização. Havia uma certa lógica de nós não somos organizados. Não sei de onde é que vem, porque a realidade é que eu sinto que muitas organizações em Portugal são muito organizadas. Mas eu acho que temos que questionar a nossa forma de organizar pessoas. O que é que eu quero dizer com isso? Tipicamente, muita forma de organizar pessoas em empresas cria enorme rigidez. Vou-vos dar um exemplo que é o meu favorito nos últimos anos, que é a marcação de férias. E a marcação de férias é uma maneira de organizar pessoas que para mim não faz sentido nenhum e não entendo a lógica. Eu sei que o governo obriga toda a gente a marcar férias até 31 de março. Parece que este ano há uma exceção para maio, mas toda a gente tem de marcar férias, não é? E por isso, o que é que acontece? A realidade é que ninguém quer marcar férias tão cedo do ano e por isso não marcam. E os recursos humanos ficam zangados connosco e vão enviando aqueles e-mails a dizer não se esqueçam de marcar férias e obviamente a malta não quer, vai a casa e diz à mulher, olha, estão-me chateando no escritório para marcar férias e ela diz, eu também estou-me chateando lá no meu escritório, pá, estes gajos são chatos, mas bora lá. Os mais corajosos viram-se para o chefe e dizem, eu não sei que dias é que vou tirar, porque o mundo está a mudar, pá, temos alguns projetos a correr, etc, etc. Prefiro marcar lá mais para junho. E o chefe diz o quê? Marque na mesma, depois mudas. Tadã! E por isso temos 4 milhões de portugueses a fingirem férias, que eu acho delicioso. E depois para mudar é preciso mais trabalho para toda a gente. E uma pessoa começa a pensar, mas espera aí, estamos a fazer isto para quê? É para quê? Porquê que esta data limite, não é? E começamos a perceber que às vezes a nossa forma de organizar não cria organização, cria problemas. Porquê? E não é por acaso que uma empresa como a Netflix ou outras empresas no Reino Unido ou nos Estados Unidos, neste momento dizem duas coisas. Primeiro, não há limite de férias. Tira os dias que quiseres. E 2, combina com os teus colegas. Ponto. Eu não quero saber. Só quero saber quando estás fora. Porque esta lógica não é por dar liberdade às pessoas de tirar férias, é simplesmente dizer o trabalho da organização tem que ser feito ao nível micro e não para toda a gente. Não é? Porque este processo, que às vezes é muito bonito, cria enorme rigidez. E quando cria rigidez, o que é que acontece quando o mundo muda? Há um projeto novo que entra, um cliente novo que entra e de repente preciso cancelar férias. É preciso ver com os outros colegas todos e depois o chefe tem de assinar e depois tem de ser enviado para não sei o quê e depois é uma dor de cabeça e gera mais trabalho para toda a gente, enorme ansiedade e enorme stress. Depois há pessoas que me dizem, não, nada, o problema não é organização, o problema é planeamento, não é? Nós não planeamos bem. Eu digo, ok, mas a maioria das pessoas aqui nesta sessão devem fazer aquelas listas de coisas para fazer. E uma lista de coisas para fazer é uma lista de um plano quase. Isto começou há muitos anos, os mais novos lembram-se disso, em que uma pessoa sentava-se num domingo à noite e planeava a sua semana. Dizia, olha, segunda de manhã vou fazer isto, segunda à tarde vou fazer isto, terça de manhã vou fazer isto, quarta vou deixar livre para pensar. Estou a brincar. Quinta vou fazer isto, etc, etc. E depois o que é que acontece? Eu entro segunda-feira de manhã e recebo uma chamada que não estou à espera, recebo um e-mail que não estou à espera, sou chamado para uma reunião que não estou à espera e de repente é sexta-feira. E aquela lista que era um plano, que era um plano para coisas para fazer, passa, infelizmente, para ser uma lista de coisas para não esquecer. E o que é que isto nos diz? Nós somos incapazes de planear porque estamos surpreendidos todos os dias. E quando eu pergunto às pessoas, tu ficas surpreendido quantas vezes por semana? Dizem-me todos os dias. E quantas semanas por ano? Todas as semanas. Há quanto tempo? Há 10 anos quase. Ou seja, nós vivemos num estado de permanente surpresa, por isso esta cara no slide. Porquê? Porque quando eu me organizo para criar rigidez, vai haver exceções cada vez que o mundo muda e estas exceções destroem a minha capacidade de planeamento. E este é o ciclo que nós vivemos. Por isso, sem dúvida nenhuma, que faltava em 2019, faltava em 2015 uma conversa importante sobre como mudar a nossa forma de trabalhar. E esta mudança da nossa forma de trabalhar chama-se, na sua essência, inovar. Porque é mudança na nossa forma de criar produtos, mudança na nossa forma de entregar serviço aos nossos clientes, mudança na nossa forma de atrair pessoas para trabalhar connosco, de motivar pessoas, tudo isto chama-se inovação. Como é que eu posso me adaptar à realidade da minha volta? Agora, quando nós voltamos para trás, nós começamos a perceber isso, porque por volta dos anos 90, 2000, começou a aparecer um novo vocabulário na gestão, não é? Nós começamos a ver livros e coisas dessas a falar em coisas como propósito. Qual é o teu propósito? Tens um propósito, etc. E isto para alguns de nós foi um bocado complicado, porque pareceu aqueles hippies dos recursos humanos a dar abraço e dizer que agora temos de ter um propósito de salvar o planeta. Não é bem isso. Nós olhamos para trás e começamos a perceber que a palavra propósito aparece porque quando nós perguntamos às pessoas que trabalham em empresas de serviço em que o que é que estamos a pôr é o nosso talento que está a ser disponibilizado, nós perguntamos porque é que a tua função é importante, porque é que tu existes e
todos respondem da mesma forma e com a mesma lógica. Todos dizem, eu existo de uma certa forma para contribuir para ou para garantir a sobrevivência da nossa organização. Eu estou cá para ajudar, para pôr isto a avançar. Não é? Eu acho que o apelo do Pedro também foi isso. Todos têm de contribuir para. Bora lá, vamos todos contribuir para. Não, isto foi muito visível durante a pandemia, em que todos corremos para casa, ligamos, fizemos coisas, trabalhamos muitas vezes à noite quando for preciso, porque sentimos uma necessidade de contribuir para a sobrevivência da organização. Agora, por que é que nós dizemos isto? Porque nós começamos a perceber que qualquer organização e qualquer equipa é sujeita a enorme pressão de 3 grandes grupos de que nós chamamos de stakeholders, não é? Aos acionistas, aos chamados financiadores, aos colaboradores e o talento, e aos clientes e parceiros. Todos exercem pressão sobre a empresa. É normal. E esta pressão é o quê? O que é que o acionista quer? Tipicamente, como sabemos, o acionista quer um certo retorno, e todo justificado, porque o acionista investiu dinheiro e tem direito a este retorno. Mas o que é que nós esquecemos de dizer é que o acionista não só quer retorno, ele quer retorno com alta previsibilidade. É o que é que nós chamamos de orçamento, não é? O orçamento, de uma certa forma, é eu a dizer, daqui a um ano vou entregar este resultado, ponto. E por isso o que é que o acionista pede é, faz-me qualquer coisa, faz-me uma promessa e entrega esta promessa. O que é que os colaboradores querem? Sim, senhora, vocês têm toda a razão, querem recursos, querem salário, querem seguro de vida, querem melhor escritório, querem isto, querem isto, querem isto, e ao mesmo tempo querem carreiras muito previsíveis. Eles não querem estabilidade, querem a previsibilidade. Eu quero saber, se eu me juntar à vossa empresa, o que é que vai-me acontecer nos próximos 3 anos, nos próximos 5, nos próximos 7? E o que é que acontece a qualquer organização quando ela promete previsibilidade num mundo cheio de mudança? É óbvio, ela vai ter de absorver toda a incerteza. E dou-vos um exemplo que espero que isto nunca vos acontece, que é, imagina que o vosso filho cai e bate com a cabeça, não é? É levado a fazer um TAC e o médico diz, amanhã de manhã vamos ter a resposta se está tudo bem ou não. Naquela noite vocês deitam o vosso filho e ele pergunta, mãe, pai, vou ficar bem? E vocês obviamente dizem, sim senhora, vais ficar lindamente. E por isso ele dorme lindamente, porque ele tem alta previsibilidade. Como é que vocês dormem? Vocês não dormem. Bem-vindo à gestão moderna. Quando nós absorvemos toda a incerteza associada à mudança, o problema é que nós ficamos com toda a tensão associada. E depois, finalmente, temos os nossos clientes. O que é que eles querem? Sim, senhora, querem melhores serviços, mais pessoas a trabalhar para eles, mais respostas, mais call center, etc, etc. E, obviamente, querem saber quando é que vamos entregar e que horas e porque é que não fizemos antes, etc, etc. Por isso, na sua essência, a gestão sempre foi, e o nosso propósito sempre foi, trabalhar para garantir a sobrevivência da organização, de um lado, gerando melhorias de rentabilidade sustentáveis, porque nós precisamos gerar melhores lucros para distribuir entre toda a gente, e ao mesmo tempo temos de lidar com falta de previsibilidade. Em outras palavras, o que é que nós precisamos fazer é entregar resultados hoje e ao mesmo tempo preparar a organização para amanhã. E esta preparação para amanhã está muito ancorada na inovação, porque na sua essência a inovação é dizer, é isto que nós vamos investir hoje para amanhã termos novas linhas de produto, novas linhas de receitas, ou redução de custos, ou mais maneiras de motivar as pessoas, etc. E qual é o problema? O problema é que antes da pandemia a maioria de nós trabalhávamos assim. 70% do nosso tempo estava focado em entregar resultados hoje. E estou a ser muito simpático, porque suspeito em algumas empresas foram 90% do nosso tempo e só 30% em preparar a organização para amanhã. E o que é que está a acontecer agora? E o que é que nós temos a começar a ver é esta mudança de nós temos de focar mais o futuro e menos o presente. Em muitas empresas portuguesas nem o presente conseguimos focar porque ainda estamos a resolver os problemas de ontem, não é? E por isso, este é um pouco o foco do porquê que a inovação torna-se importante, porque quando o mundo muda, nós temos de ajustar e mudar com ele. Agora, o mundo está a mudar como? E falamos muito em mudança, mas há 2 mudanças estruturais que impactaram as nossas empresas e a nossa maneira de trabalhar. A primeira é a educação. Isto é um gráfico dos Estados Unidos e vocês reparam que a partir dos anos 60 há uma explosão de pessoas do ensino superior nos Estados Unidos. Isto muda muito a estrutura de uma economia. Em Portugal tivemos a mesma coisa. A partir de 1991, aumentamos 4 vezes pessoas do ensino superior. E eu não estou a dizer que pessoas do ensino superior são mais inteligentes ou não. Estou simplesmente a dizer que com o aumento brutal de pessoas de ensino, temos uma população muito mais qualificada. Uma população mais qualificada cria oportunidades, mas cria enormes desafios, porque não é uma população que aceita produtos medíocres, nem é uma população que aceita trabalhar pouco, é uma população que exige cada vez mais. Isto é a primeira coisa que nós vemos. E nota-se, porque vocês veem 3 gerações entrar no restaurante, avô, pai e filho, e o que é divertido ver é que a comida vem, não é grande coisa, o avô come na mesma porque é comida, o pai refila, mas só para a mulher, quem chama o empregado é o filho.
Bem-vinda a geração mais qualificada, educada e mais arrogante, que está constantemente a exigir coisas novas dos clientes, e nós sabemos isto. A nova geração de clientes é muito mais exigente do que as antigas. A segunda grande mudança é o que eu gosto de chamar a globalização digital. E falamos muito nisso, mas ela impactou muito a nossa economia. Antes do digital, o que é que nós tínhamos? Tínhamos tipicamente empresas grandes a operar em qualquer segmento. E empresas grandes trabalham o que é que nós chamamos de standardização e escala. Pensa uma loja de fatos. Uma loja de fatos standardizou os tamanhos dos fatos, não é? 38, 40, 42, 44, etc, etc. E montava muitas lojas para poder ganhar escala. A lógica é assim, dou um bom preço ao cliente. Se o meu tamanho era 41.2, eu te comprava um 40 ou 42, era isso que eu tinha. Mas do outro lado da rua havia o alfaiate. E o alfaiate dizia o seguinte: eu vou-te fazer o fato à medida, não interessa o teu tamanho, e vou-te entregar sábado de manhã. E na minha geração, eu tenho 53 anos, a minha geração habituou-se a dizer o alfaiate não concorre com loja de fatos e a loja de fatos não concorre com alfaiate. Uma é grande, outra é pequena. O país continua a dizer isso. Temos PMEs e grandes, não é? Well, o digital muda isto completamente. Porque hoje em dia é isto que está a acontecer. Vocês hoje, com um apartamento em Lisboa, conseguem concorrer com todos os hotéis em Lisboa. Através do Airbnb, vocês ganharam uma escala nunca antes vista. E não é preciso investir 3 milhões para software, nem ter um call center. É um apartamento, pagar um custo variável da vossa renda, vocês concorrem com todos os hotéis. Isto é impressionante. Nunca vimos escala dessas para PMEs. E neste momento, empresas pequenas conseguem, através do digital, ganhar escala. Nós estamos aqui com 150 e tal pessoas a ouvir esta ação. Não é preciso auditório, não é preciso empresa para organizar coisas, não é preciso recepcionistas. Nós fizemos isto através do digital e isto foi feito pelo ISQ, mas podia ter sido feito por uma empresa de 2 pessoas. A escala é uma coisa que nunca antes vimos que as pequenas empresas podiam. Mas ao mesmo tempo, as grandes têm agora que personalizar. Agora, quando eu ligo para o banco, irrita-me quando eles não conhecem. Irrita-me quando eles tentem vender produtos que não conhecem. E por isso, as duas grandes mudanças que impactaram de forma dramática é clientes muito mais qualificados, mas do outro lado, concorrência que vem de todos os lados, que todos concorrem com todos, com exigência muito mais alta. E é por isso que nós mudamos muito o nosso paradigma de inovação nos últimos anos. E o grande desafio é esse, quando pessoas perguntam que tipo de inovação, eu digo, o problema é o seguinte: eu hoje tenho de entregar resultados hoje, ao mesmo tempo tenho de inovar para melhorar as operações de amanhã, ao mesmo tempo tenho de construir novas formas de rentabilidade para daqui a 3 ou 4 anos e, finalmente, preciso preparar a empresa para a próxima década. Ou seja, a inovação agora começa a ser um espectro muito maior. Começa de amanhã e vai até aos 10 anos e nós temos de ser capazes de ver inovação em todos esses horizontes. Ou seja, a inovação é mudar marcação de férias, mas ao mesmo tempo que melhora amanhã, mas ao mesmo tempo a criar novas linhas de produto para daqui a 3 anos, mas ao mesmo tempo a repensar toda a maneira de estar organizados para daqui a 10 anos. Isto é inovação, não é? E por isso tem muito mais oportunidade de ajustar a nossa empresa à mudança. Mas quando falamos o que é esta coisa da inovação, de onde é que ela vem? Normalmente costumo dizer, a inovação tem 2 perspectivas. Pensam num espelho e um vidro e há 2 perspectivas. Do lado da empresa, uma ISQ, dentro para fora, nós dizemos que a inovação vem muito do latim, não é? É renovar, é repensar o nosso negócio para renovar a nossa capacidade de gerar receitas. Mas se vocês falharem, se vocês não conseguirem inovar, do outro lado da rua, há uma palavra semelhante que é empreender. Porque o que é que nós sabemos? Os empreendedores são tipicamente pessoas que tiram proveito da falta de inovação das empresas. Ou seja, quando falamos em inovação, típico empreendedorismo, o que é? É alguém que tirou proveito das empresas não falhar. Vou-vos dar alguns exemplos muito rápidos, não é? Temos aqui a Uber. Uber é inovadora? É. Mas foi Uber que inovou ou foram os táxis que falharam? Porque reparam bem, antes da Uber, para eu ter um táxi, tinha de ligar para fazer uma reserva, não é? Rádio Táxi Estoril, está tudo bem, sim senhora, fazer uma marcação. Às vezes, ficava com dúvida se ele vinha, por isso eu descia a rua antes dele chegar para ver na rua, etc, etc. Era irritante. Depois precisava de dinheiro para pagar o taxista, não se importa pagar no multibanco. Depois finalmente precisava de um recibo. Aí ele fazia assim, escrevia o nome de contribuinte. Uber não é uma revolução, é carro, homem, aeroporto. Mas a única diferença é que eu sei onde é que ele está, não preciso de dinheiro e faço download do recibo. Isto não é revolução, isto é básico. Por isso a minha questão é simples. O Uber teve sucesso ou os táxis falharam? E são as 2 coisas. Se os táxis tivessem inovado, a Uber não tinha tido espaço. Mesmo com a Airbnb. A Airbnb tem enorme sucesso, porque quando nós começamos a marcar hotéis em família, começamos a descobrir que os hotéis não estão prontos para famílias.
dois pais, 3 miúdos, o melhor que o hotel podia dizer é 2 quartos separados, etc, etc. Isto criou um enorme problema para as famílias e a Airbnb tirou proveito disso porque, de uma certa forma, é a melhor solução para famílias. Eu continuo, quando viajo em família, eu tenho 3 miúdos com a minha mulher, nós ficamos em Airbnb. Quando viajo sozinho, fico no hotel, porque gosto muito mais de hotéis 5 estrelas quando estou sozinho, não é? Esta é a lógica do mundo. Do outro lado, temos também esta, não é? A Kodak. A Kodak inventa a fotografia digital e depois não faz nada com ela e morre muitos anos depois. E em comparação, temos a Amazon. E a Amazon tem uma história semelhante, porque a Amazon, se não podemos esquecer, lançou livros. A Amazon vendia livros. E o que é interessante é que um dia vem aquela ameaça. O Steve Jobs sobe ao palco no Califórnia e apresenta o iPad. E quando ele apresentou o iPad, toda a gente na Amazon, e perdoam-me o palavrão, pensa, oh shit. Porquê? Porque se vamos vender livros agora digital, nós vamos morrer. E eles tinham 2 opções. Uma é dizer, isso nunca vai funcionar, esquece, etc, etc, que é a resposta a Kodak. Ou, o que é que eles fizeram? Lançaram um Kindle. Inovaram. Quando nós inovamos, travamos a ameaça do empreendedor. Quando inovamos, tornamos a nossa empresa relevante para o futuro. E a parte mais interessante é que quando inovamos, as pessoas adoram trabalhar na empresa, porque ela é que muda o mundo em vez de ser vítima da mudança. Agora, para isso, nós temos de ser muito coerente que temos de ter uma estratégia de inovação. Eu sinto que a vossa iniciativa aqui encaixa-se numa lógica de dizer inovação não pode ser uma coisa aleatória, não aparece de repente. Se tiveres ideias, temos que começar a dar estrutura a estas coisas. E uma estratégia de inovação existe, tipicamente, e vou só soltar um slide porque não apetece falar nisso, é uma escolha deliberada que determina como é que vou orientar as pessoas, dizer, ok, o que é que vamos fazer? Onde é que vamos pôr o nosso tempo e os nossos recursos? E qual é o objetivo de cada pessoa? E o que é que vamos fazer? E este é um processo que não é fácil, porque, mais uma vez, o que é que eu tenho de fazer? Eu tenho de decidir onde é que eu quero focar a minha inovação. Vocês, tipicamente, vão ter parte da vossa iniciativa de inovação no amanhã, direto, como é que posso melhorar as coisas? E isto é muito válido. Vão ter outros esforços de inovação e investimento em coisas para daqui a 2 ou 3 anos, novos produtos, etc, etc, baseado em feedback do cliente. E depois, 4, são aquelas inovações em que não vale a pena pedir feedback ao cliente porque ele não está a ver. Somos nós que temos de ver oportunidades futuras para depois construir uma empresa que vão levar 5, 6, 7 anos a conquistar. Mas isto implica mudar a nossa maneira de organizar e a nossa cultura. Eu acho que a parte mais difícil é tornar a mudança parte da nossa vida e parte da nossa maneira de ver as coisas. Quando nós queremos inovar, nós temos de nos organizar para isso e nós temos de ter uma cultura para isso. E isto é o grande desafio que nós temos. Pessoas dizem, mas inovação é cometer erros. Sim, e cometer erros é bom? É. Mas, cuidado, é bom cometer erros porque pessoas aprendem com os erros. Mas para pessoas aprenderem com os erros têm de doer. E por isso é bom, mas não vale a pena dizer às pessoas que é bom. Pessoas têm de arriscar, mas temos de dar segurança deles no risco. E por isso o que eu costumo dizer é, quando eu dedico tempo a trabalhar em inovação, eu tenho de ter tolerância para o risco. Quando eu dedico tempo para trabalhar em eficiência, eu não posso ter tolerância para o risco. E isto é o equilíbrio que nós devemos ter de encontrar em qualquer organização que trabalhe a sua inovação e a maneira de trabalhar. E estou a acabar o meu tempo e vou saltar slides que não vale a pena. Mas a realidade é que sem estratégia coerente para a inovação, o que é que nós começamos a perceber é que arriscamos ter uma série de projetos que nunca ganham tração. Nós temos de ter uma estratégia muito estruturada, dizer é assim que nós devemos montar o nosso plano de inovação e ele tem que fazer parte da nossa vida. Não é? Nós não podemos parar de evoluir e inovar. E o ponto de partida disto são vocês, são as pessoas dentro da empresa. Há muita gente que acha que a melhor maneira de inovar é perguntar ao cliente. E eu digo, cuidado, não façam isso. Porque o cliente não tem resposta. Não é? Se o Henry Ford tivesse perguntado ao cliente do cavalo o que é que tu queres, ele dizia um cavalo mais rápido, ponto. A realidade é que mesmo eu, e não sei se vocês são como eu recebo chamadas do meu banco a me perguntar coisas, inquéritos de satisfação. E são sempre divertidos, porque eu começo a perceber que eles não percebem que o mundo mudou. Não é? Pergunta o número que eles fazem. Número 1, de 1 a 10, como é que avalia a qualidade dos nossos produtos? E eu digo, minhas senhoras, estão-me a borrifar para a qualidade dos vossos produtos, é para conta a ordem. Eu ponho dinheiro, ele aparece, tiro dinheiro, desaparece, who cares? Não é? Segundo, o seu gestor de contas tem ligado nos últimos 6 meses. Eu digo, não. Ele normalmente liga-me de volta e pergunta porque estou insatisfeito. Eu digo, não estou insatisfeito. Eu adoro quando não me ligas. Eu adoro. A nossa relação está baseada em nós nunca falarmos. Mas a terceira pergunta é que é mais divertida, que é, tem alguma recomendação a fazer ao banco? E eu digo, não. Obviamente que não, porque eu não passo o meu dia a pensar em vocês. Eu não acordo de manhã a pensar como é que posso ajudar o meu banco.
É a vossa função preocupar-se comigo, não a minha função preocupar-se com vocês. E por isso a inovação é essa, ela começa por dentro. Começa nas vossas experiências coletivas, nas vossas conversas coletivas e na vossa interpretação e observação dos vossos clientes. E por isso, em vez de estarmos aqui a falar no novo normal que eu vejo em todo o mundo, que tal aceitamos o seguinte? As coisas não andavam famosas em 2019. Muito trabalho, muito stress, etc. Se há algum sucesso económico, mas de resto, a economia em geral tem problemas em arrancar mais. Nós sabíamos que era preciso repensar a nossa maneira de trabalhar, interagir com clientes, sabíamos que era preciso inovar. Temos a oportunidade agora e temos a fazer. E por isso, em vez de falar no novo normal, eu gosto muito mais de falar no novo possível. Porque é isso que está pela nossa frente e eu acho que a Europa e Portugal têm uma oportunidade pela frente na próxima década de repensar a maneira que nós interagimos, trabalhamos e pensamos produto e serviço. É isto que vai fazer a diferença daqui para a frente. Da minha parte é tudo, agradeço imenso a vossa atenção. Eu não sei se eu estourei o meu tempo, porque não estava a olhar para o relógio, Ricardo, mas... Nadim, está perfeito, no timing foi perfeito e a intervenção excelente, pondo aqui em perspectiva a inovação e o conjunto de aspectos que deverão ser considerados para ter efetivamente aqui uma estratégia de inovação ganhadora e se calhar, sem mais demoras, eu iria pedir aqui a ajuda da colega Sofia para colocar as questões que foram colocadas aqui pelos colegas. Bom dia, temos aqui de facto já algumas questões. A primeira questão que realmente foi colocada é, numa entidade como o ISQ, com áreas de atividade tão distintas, tão diversas, qual a melhor metodologia para avaliar e determinar as áreas prioritárias de inovação? Eu acho que temos de ter cuidado de não, obrigado pela pergunta, de não centralizar demais as áreas de inovação. Eu acho que nós devíamos tentar estruturar os horizontes de inovação, não é? Nós devíamos dizer coisas como onde é que vocês acham que nós podemos melhorar a nossa operação nos próximos 12 a 18 meses, ou 12 a 24, ou seja, neste horizonte, que pode ser coisas desde processos internos, processos básicos da maneira de reinventar coisas, etc, etc. Não é? Vamos pensar na hotelaria. Quando nós olhamos para a hotelaria, há coisas básicas que pode fazer hoje, como, por exemplo, melhorar o processo de check-in, etc, etc. Isto é 12 a 24 meses, não é? E depois, quais são as coisas que eu posso mudar em horizonte de tempo 24 a 48 meses, não é? 2 a 4 anos, que tipicamente pode ser substituir o check-in por check-in online. Isso leva tempo e é preciso redesenhar, etc, etc. São ideias mais horizonte longo prazo, em que eu peço às pessoas ideias, mais concursos de ideias, para depois eles trabalharem, etc. E depois temos o último horizonte, que eu diria década para a frente, que normalmente tem de vir top-down. Tem de ser muito um conselho de administração, uma direção que diz, nós vimos estas grandes mudanças no mundo e temos de estar preparados para isso. Eu diria que há 10 anos havia algumas faculdades que preparavam o futuro do ensino à distância. Eles tiveram uma enorme facilidade em fazer a adaptação. E depois há faculdades que não é? E eu notei que a nossa faculdade, e tivemos sorte de ter visto isto há 10 anos, nós tínhamos todos alunos em Teams, todos a passar rapidamente, temos equipas, canais Teams para todas as nossas aulas, a interação é rápida, funciona bem, go, 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 e conseguimos fazer uma transição muito, muito fluida para isso. E por isso, este é trabalho que é feito num horizonte de 10 anos, por isso não é tanto dizer que são estas áreas que eu quero inovar, mas é mais horizonte de tempo, porque é muito difícil centralmente perceber que áreas são possíveis para inovação. É possível, durante este período de tempo, depois dizer esta área não é tão interessante para nós porque estamos a chegar tarde em relação à concorrência, etc. Mas tipicamente eu fazia isso. Temos aqui outra questão de outro colaborador. Quais as resistências mais comuns na inovação? Tipicamente é mudança. E costumo dizer que ninguém gosta de mudar e é normal. E tem um pouco a ver com uma perspectiva que nós vemos muito nos inquéritos, não sei se sabem, mas a Europa faz aquele inquérito de satisfação das populações para tentar perceber qual é o povo mais feliz da Europa todos os anos. E o ano passado foi a Finlândia, há 2 anos foi a Dinamarca, etc. E quando nós olhamos para o inquérito que eles fazem, há umas perguntas que eles respondem muito diferentes dos portugueses. E as perguntas são perguntas de sinto que eu tenho controle sobre a minha vida.
O que é que nós sabemos? É quem sente que tem controle sobre a sua vida, tipicamente é mais feliz, porque pá, as coisas vão correr bem. E no sul da Europa nós reparamos que tipicamente as pessoas sentem que não têm controle sobre a sua vida. Eu lembro do Euro 2000 e já não me lembro, quando vocês ganharam contra a França. E nunca vou me esquecer, eu estava no aeroporto de Lisboa a ver o jogo porque tinha um voo e vocês marcaram com 10 minutos antes do final e eu pensar que vou olhar para as caras portuguesas todas felizes. Não, vi um sofrimento profundo, que estavam todos com uma certeza absoluta que ia correr mal. Quando eu não sinto que eu tenho controle sobre a minha vida, a mudança é uma coisa negativa. E por isso, ao envolver os colaboradores no processo de inovação, é ver que são ideias que vêm de dentro, é partilharmos todos, etc, etc, nós damos às pessoas um sentimento que eles é que estão a gerar a mudança e não são vítimas dela. E quando nós temos isto, então adoramos. A nossa resistência é porque não fomos nós. Isto é o básico do mundo e por isso temos que envolver as pessoas para dizer nós é que geramos a mudança, nós não somos vítimas de mudança de outras pessoas e assim damos controle às pessoas da sua vida. Aqui uma última pergunta. Cada vez mais o IoT digital e transição está a criar novas oportunidades. Contudo, há um grande desafio para as empresas. É preciso parar e criar uma estratégia. E há receio de parar. Como é possível parar não parando? Eu diria não é preciso parar. Ponto. Okay? Nós tipicamente temos construído estratégias há 2, 3 anos, não é preciso parar, é preciso incorporar inovação nas nossas estratégias atuais. A grande diferença, e por isso nós vemos tecnologias de gestão como a Agile aparecer cada vez mais, não é? Equipas transversais, ágeis, etc., porque é preciso fazer duas coisas ao mesmo tempo. É preciso entregar hoje e é preciso preparar o amanhã. Ok? E isso é preciso fazer, e isto é cultural, não é dizer para eu inovar vou fechar a loja durante o ano e depois vemos, não é? Em qualquer bom restaurante, o chefe está a cozinhar hoje e de manhã está a preparar alguns pratos que podiam ser interessantes para daqui a 6 meses. É assim que nós trabalhamos. O que é que nós temos de fazer é dosear a implementação da inovação. Só dizer, eu não posso implementar tudo isto ao mesmo tempo. Não é? Repara bem, a pandemia bate sobre um restaurante que eu e a minha família íamos muitas vezes e eu não sabia que eles tinham takeaway. Porquê? Porque, embora eles tinham o meu número de telemóvel, porque eu ligava para marcar mesas, eles nunca pensavam em converter os nossos números de telemóveis no SMS e dizer que estamos abertos para takeaway. Nunca pensaram depois, mais tarde, em pedir os nossos e-mails para fazer envio das emendas todas as semanas. Ou seja, eles nunca inovaram de forma incremental, mas também não do ponto de vista a longo prazo. E por isso o que é que acontece? Foram vítimas da mudança. Por isso nunca param. Vão evoluindo, aceitando que é mais biológico e natural do que devemos parar tudo para fazer. IoT é daquelas coisas que eu suspeito que todos vamos ter que experimentar alguns anos antes de acertar. Por isso, bora lá começar. E o papel de uma liderança, de uma organização, é dizer, ok, vamos fazer aqui para evitar que isto impacte os grandes problemas, de tratar isto como uma experiência. Muito obrigado, Nadim. Foi excelente a intervenção e as respostas às questões. Eu agora vou apresentar o segundo orador, o Luís Manuel, que é formado em Economia pela Universidade Nova de Lisboa, é administrador da EDP Inovação desde 2008 e responsável da EDP Ventures pelas atividades relacionadas com startups. Nessa medida, é também membro do Conselho de Administração e observador de várias empresas, como a Principal Power, a Define Crowd, a Feedzai. Trabalhou também na Explorer Investments e na Galp no Departamento de Estratégia e Portfólio de Negócio e também na Espírito Santo Investimento. Foi também membro do gabinete do Secretário de Estado de Desenvolvimento Económico e Inovação no 16º Governo Português e é também membro do Conselho de Administração da Associação Portuguesa de Veículos Elétricos. Bom dia a todos, obrigado Ricardo. Antes de mais agradecer a oportunidade de estar aqui com o ISQ. A relação entre a EDP e o ISQ é já longa e mutuamente proveitosa e acredito que o será ainda mais agora no pós-pandemia que esperamos todos que chegue rápido. Eu queria pegar aqui num tema que é, enfim, que o Nadim referiu, que são as aprendizagens desta fase pela qual nós estamos a passar. E há uma coisa que me parece absolutamente fundamental e que nós temos observado, que é
o mundo deparou-se com um problema que o atingiu de uma forma completamente súbita e, em grande medida, não podemos dizer completamente, mas em grande medida inesperada. E o mundo, mesmo de uma forma bastante desarticulada e não muito coordenada, a verdade é que o mundo reagiu. Foram concentrados esforços e há uma ação imensa que acredito que a breve prazo irá fazer-nos ultrapassar este enorme desafio. Eu encaro isto como um sinal extremamente positivo e que me deixa otimista relativamente àquele que eu considero, e penso que isto é relativamente, começa a ser cada vez mais consensual, que é o grande desafio que esta geração tem em mãos. E esse é o desafio que hoje em dia comumente se chama o desafio da transição energética. E a transição energética não é mais do que um caminho que acreditamos que o planeta vai ter que trilhar se quiser fazer com que as condições de vida no planeta se mantenham dentro de um mínimo aceitável e que não entrem em condições de disrupção negativa relativamente àquilo que é a existência do próprio ser humano. E isso passa por um conjunto de mudanças, desde logo num setor que acaba por ser o principal responsável pelo fenómeno das alterações climáticas, que é o setor da energia. Portanto, o grande desafio que nós temos hoje em dia, enquanto geração, e isto é válido para Portugal, é válido para a Europa, é válido para qualquer país do mundo, para qualquer espaço regional que queiramos considerar, esse grande desafio é como conseguimos nós travar as alterações climáticas, limitando-as a um mínimo aceitável, que não altere demasiado aquilo que são as condições de vida humana. Este aspecto é um aspecto que é central na estratégia da EDP. E isto não é de hoje, isto já é assim há cerca de 15 anos. Dentro da transição energética, nós teremos hoje em dia 3 tendências que são consideradas marcantes e que são a descarbonização, a distribuição, no sentido da distribuição de recursos, e a digitalização, que já foi aqui falada também pelo Nadim. E isto, basicamente, o que é que significa? Isto significa que cada vez mais nós vamos ter que explorar fontes de energia que sejam neutras do ponto de vista carbónico, mais geração renovável, mais vetores como o hidrogênio a permitirem a injeção adicional de energia renovável nas formas de consumo, mas também temos que olhar para a forma como as pessoas consomem energia, para a forma como as pessoas se ajustam a um setor cada vez mais renovável, e esta tendência é inevitável e gera também depois a oportunidade das pessoas elas próprias serem autoprodutores e gerarem também de forma renovável energia nas suas habitações ou nos seus espaços industriais ou de comércio. E por último, um tema que hoje em dia é marcante para absolutamente todos os setores, que é o tema da digitalização, o tema das novas tecnologias de informação, o tema do data science, do analytics, e o tema de um conjunto de jargões que cada vez mais invadem o nosso dia e começam a ser parte daquilo que são as estratégias de cada negócio, como o AI, o Machine Learning, o IoT, o Cyber, que é cada vez um tema mais importante. É seguro dizermos que os próximos 20 anos, a forma como nós vamos produzir, distribuir e consumir energia vai mudar radicalmente, já está nesse processo de mudança, e que isso vai criar uma enorme pressão sobre os atores do setor energético do ponto de vista de entrega de um conjunto de mudanças-chave para a transição energética. Tenho aqui vários exemplos. Isto, obviamente, são estimativas comparadas com a realidade atual, mas são estimativas que são relativamente consensuais. Algumas delas são médias de várias estimativas que nós encontramos e que mostram bem a dimensão da mudança que nós vamos ter que fazer nos próximos 20 anos. Eu chamava a vossa atenção, por exemplo, aqui para este terceiro facto, ou esta terceira expectativa, que é os veículos elétricos hoje em dia representam 3%
das vendas a nível global e vão representar cerca de 60% daqui por 20 anos. Isto é uma mudança enorme e que obriga e que exige um esforço de inovação muito significativo. Não deixo também de referir a evolução que vai ter que acontecer ao nível do energy storage. Isto tem muito a ver com a natureza intermitente das energias renováveis. Portanto, as energias renováveis são extremamente positivas do ponto de vista climático, do ponto de vista de serem fontes não carbónicas de geração energética, mas têm a desvantagem, na sua esmagadora maioria, de não serem tão controláveis como as formas de energia ditas convencionais. E isso significa que nós não sabemos exatamente quando é que vamos ter sol, quando é que vamos ter vento, e como tal temos que arranjar aqui mecanismos de compensação que permitam devolver a estabilidade ao sistema energético. E o storage é claramente uma dessas vias. E, de um ponto de vista EDP, a EDP está a fazer uma aposta imensa no desafio da transição energética. E os números, os targets que foram estabelecidos no recente exercício de revisão estratégica do grupo mostram isso mesmo. E, portanto, a EDP vai investir até 2025 24 bilhões de euros em transição energética e estima colocar em funcionamento 50 gigawatts de energias renováveis até 2030. O volume anual até 2025 são 4 gigawatts ano e é evidente que para chegarmos aos 50 gigawatts adicionais, esse volume terá que subir para cerca de 6 gigawatts ano até 2030. Vamos duplicar a nossa capacidade solar e eólica instalada e vamos chegar em 2030 a um habitat que seja 100% sustentável, portanto a um habitat que não decorra de fontes emissoras de carbono. E, portanto, já em 2025 não teremos centrais a carvão em funcionamento e seremos completamente neutrais do ponto de vista carbónico em 2030. Tudo isto são compromissos que a EDP assumiu recentemente na sua revisão estratégica. Para chegarmos lá, nós temos que ter uma abordagem de inovação. Com as tecnologias, com os modelos de negócio que temos hoje em dia, não é possível atingirmos aqueles objetivos. E para isso, nós temos definidas 5 grandes áreas de prioridade estratégica, que são estas que aqui vemos. Portanto, nós costumamos utilizar mesmo esta terminologia em inglês, o Cleaner Energy, o Smarter Grid, o Client Focused Solutions, o Energy Storage e Flexibility e o Data Leap and AI. Estas são as grandes prioridades que nós temos, são mais do que grandes prioridades, elas são áreas de prioridade que são depois povoadas, digamos assim, com prioridades mais concretas estabelecidas em conjunto com as unidades de negócio e com as pessoas do grupo EDP. E isto é fundamental porque isto é aquilo que orienta o nosso esforço de inovação e que nos permite ter uma abordagem focada à resolução de problemas e à descoberta de novas oportunidades. Para trabalharmos inovação, nós temos que desenvolver ferramentas que nos permitam interagir com os ecossistemas de empreendedorismo e de inovação. Essencialmente, isto é um processo constante que nós temos em desenvolvimento, mas essencialmente há aqui 4 grandes ferramentas que eu gostava de destacar. Primeiro, a capacidade que temos dentro da EDP Inovação de realizar provas de conceito e de manter as novidades tecnológicas sob observação. Isto redunda depois num enorme esforço de realização de pilotos, de pequenos projetos que demonstram a qualidade das tecnologias que vamos descobrindo no nosso esforço de busca pela novidade. Gostava também de salientar o esforço e a grande qualidade daquilo que nós fazemos no ponto de vista de ligação com startups. Startups são importantes porquê? Porque são organizações que têm uma flexibilidade, uma agilidade muitíssimo superior às grandes empresas como a EDP e que por isso conseguem ser bastante eficientes, tanto em custo como em tempo, na sua capacidade de encontrar soluções e de as desenvolver e de as trazer a mercado. E por isso nós colocamos muito valor nestas ligações e hoje em dia, através de 2 programas nós designamos de Startup Engagement e que tipicamente são designados de aceleração, embora haja sempre aqui
umas dúvidas sobre qual é o label exato para os fazer, e que são programas internacionais, muitos deles, e que envolvem não apenas a EDP, mas muitas outras utilities como a EDP, nós conseguimos chegar a cerca de 2.000 startups por ano e aceleramos, digamos assim, cerca de 45 todos os anos. Temos também ainda o nosso programa permanente de ligação de startups à EDP, que é o EDP Starter, que foi, na verdade, onde nós começámos a fazer este esforço. A atividade de Venture Capital é algo que nós consideramos também extremamente importante de um ponto de vista de atração de inovação para dentro do grupo EDP. Vemo-la sempre por dois prismas, por um prisma de estratégico, de busca de valor estratégico, busca de ligações que tenham sentido e que possam acrescentar valor ao grupo EDP, às suas unidades de negócio, mas também pelo prisma financeiro, ou seja, nós fazemos isto com objetivos de obtenção de um retorno compatível com o risco de venture capital. E não queria deixar de referir aqui o recente caso de sucesso que foi portanto, a última ronda da Fidzai, que transformou a empresa no quarto unicórnio baseado em equipas de gestão portuguesas, podemos dizer assim, e na verdade no primeiro unicórnio com sede fiscal em Portugal. É também o primeiro unicórnio da EDP Ventures e é uma demonstração de que esta atividade pode de facto trazer tanto os benefícios estratégicos como a vertente financeira e ainda contribuir para o desenvolvimento daquilo que é o ecossistema nacional de inovação. E, por último, um tema que nós consideramos de uma importância extrema e instrumentos para trabalhar são fundamentais. O tema da cultura de inovação, e daí decorre depois o tema do que nós designamos do intrapreneurship, portanto, do empreendedorismo interno. Isto não é mais do que um esforço que nós estamos a fazer desde já há 4 anos, de exposição das pessoas a realidades e a ecossistemas de inovação, através de programas de imersão, através de iniciativas como a iniciativa que temos na Web Summit, e com isto disseminar quer a cultura de inovação, quer um sentimento de urgência, um sentido de urgência nas pessoas da EDP e torná-las mais permeáveis às iniciativas de inovação e extrair delas mais valor e mais ideias relativamente àquilo que pode ser o futuro da própria EDP. E, portanto, estas 4 ferramentas e as 5 prioridades que vimos antes, isto hoje em dia é central e é o core daquilo que é a organização de inovação dentro da EDP. É importante falar da forma como nós nos organizamos dentro daquilo que é a função inovação, da forma como nós nos organizamos relativamente às tarefas que são desempenhadas pela Unidade Global de Inovação, pela EDP Inovação, e pelas unidades de negócio. E aí o elemento-chave é uma coisa que, mais uma vez isto foi abordado também na apresentação do Nadine, que é o que nós designamos os horizontes de inovação. Aqui nós seguimos um pouco este framework dos horizontes, que é um framework McKinsey, do qual eu gosto particularmente, e que basicamente divide a inovação em três grandes horizontes. Há por vezes também referência ao chamado horizonte zero, que é aquilo que acontece absolutamente próximo de nós, o que acontece amanhã, mas nós ficamos mais nos 3 horizontes 1, 2 e 3, portanto o designada inovação incremental, que é o horizonte 1, damos aqui o exemplo de portanto, a introdução do smartphone mirroring nos veículos convencionais. O horizonte 2, que na prática é o chamado Level Up Innovation, um bom exemplo disto seria os veículos elétricos. E, por último, o horizonte da disrupção, o horizonte 3, onde o exemplo para este caso seriam os veículos autónomos. Porquê é que é importante falarmos disto? É porque nós temos que ter uma abordagem organizada àquilo que é o esforço de inovação de qualquer organização. E aqui a nossa opção é claramente por focar a unidade de inovação mais nos horizontes 2 e 3, prestando ainda assim um apoio às unidades de negócio naquilo que são os horizontes 1, naquilo que são as inovações do chamado horizonte 1.
Portanto, isto é importante que estas regras existam e é importante que exista, sem sermos demasiado rígidos, porque estamos a falar de inovação, mas é importante que existam aqui alguma separação de fronteiras e organização de esforços. Como é que isto tudo funciona dentro da EDP? Essencialmente de uma forma muito simples. Nós temos mecanismos de captura de oportunidades que incluem as próprias unidades de negócio, que interagem muito também com novidade tecnológica e de modelo de negócio, e temos depois as tais 5 áreas de prioridade e os nossos instrumentos de inovação, que, trabalhando em conjunto com as várias unidades de negócio, isto é extremamente importante, nós não fazemos nada que não tenha um envolvimento das várias unidades de negócio do grupo, ou de uma, pelo menos, unidade de negócio do grupo. Portanto, trabalhando em conjunto com eles, é assim que os projetos acabam por depois gerar aquilo que nós estamos à procura, que é impacto através de inovação. E quando nós falamos em impacto através de inovação, nós falamos não apenas daquilo que é mais óbvio, frequentemente nós tendemos a focar o impacto na questão do impacto no negócio, mas há outros aspectos que são um pouco menos tangíveis e que são extremamente importantes para que uma organização se mantenha competitiva. E a começar por aquilo por onde tudo começa, no fundo, a acumulação de skills e a acumulação de know-how. Isto é absolutamente fundamental para que uma organização se mantenha competitiva e, a propósito, é também absolutamente fundamental para que se consiga fazer inovação em qualquer organização. Porque não se consegue fazer inovação apenas com agentes externos, tem que haver uma base interna de conhecimento para que os ecossistemas de Open Innovation possam acrescentar valor. O tema da cultura de inovação, que já referi aqui, nós consideramos isto absolutamente fundamental. As pessoas têm que se sentir envolvidas e têm que perceber, têm que ter aquele sentimento, aquele sentido de urgência para que os projetos de inovação possam ter hipóteses de sucesso dentro de uma organização complexa como é a EDP. Entregamos também, acreditamos que uma das entregas fundamentais de uma unidade de inovação é um ecossistema de inovação que gravite em torno portanto, do corporate, neste caso da EDP. E esse é um dos deliverables fundamentais que nós temos na nossa atividade. E por último, aquilo que é um pouco mais óbvio, o posicionamento à frente, digamos assim, o posicionamento de vanguarda em vários aspectos de negócio que são fundamentais para a EDP. Temos aqui alguns exemplos referidos. O mais recente é o caso da unidade de negócio de hidrogênio que acabou de ser lançada após um período de incubação dentro da EDP Inovação. Por último, queria dizer-vos o seguinte, um dos elementos que mais me deixa satisfeito no último exercício de revisão estratégica da EDP é que não só a estratégia é extremamente ambiciosa relativamente ao futuro do grupo e relativamente à dimensão que o grupo quer atingir, mas a estratégia reconhece a importância da inovação para chegar lá. E por isso, grosso modo, a aposta que vamos fazer é uma aposta de duplicação até 2025 daquilo que fizemos em inovação ao longo dos últimos anos. Portanto, nós vamos duplicar tanto o número de pessoas que temos envolvidas diretamente em unidades de inovação, como vamos duplicar os fundos que aplicámos em inovação. Portanto, nos últimos 5 anos até 2020, para o período de 5 anos de 21 a 25, este valor vai até mais que duplicar. Portanto, vamos andar ali perto de 1 bilhão de euros de investimentos realizados em inovação. E nós fazemos isto porque consideramos absolutamente fundamental para um player como a EDP que quer liderar a transição energética. E isto é tudo aquilo que eu tinha para vos dizer. Portanto, estou disponível para qualquer questão que possam ter. Perfeito, Luís. Muito obrigado pela partilha, por um lado, das vossas prioridades estratégicas ao nível da transição energética, mas depois também como estão organizados na gestão da inovação e neste alinhamento entre as vossas várias áreas de negócio, os diferentes horizontes e os diferentes instrumentos. Foi muito, muito interessante. Eu se calhar agora ia perguntar à Sofia então se temos questões para o Luís.
Sim, Ricardo, temos aqui uma pergunta que tem a ver qual a importância das atividades do ecossistema? As atividades do ecossistema são extremamente importantes. Nós somos, por definição, uma unidade de inovação aberta, do chamado Open Innovation, e partimos sempre do princípio de que, enfim, há excelentes ideias, há excelentes pessoas, há imenso talento dentro da EDP, não temos dúvidas disso, mas nós partimos do princípio de que, enfim, o mundo lá fora, com certeza que vai bater a EDP tanto em ideias como em talento, é inevitável, porque estamos a falar de uma realidade muitíssimo mais vasta e muito maior. Aquilo que nós temos que fazer é preparar a nossa organização para que seja capaz de aproveitar o muito de bom que vamos vendo nestes ecossistemas de inovação e de empreendedorismo, nas universidades, nos centros de investigação científica. O que nós temos que fazer é desenhar mecanismos que tornem fácil a interação entre quem está do lado de dentro e o muito de bom que está do lado de fora. Portanto, ecossistema é absolutamente fundamental para fazermos isso. Uma das coisas que nós começamos a observar ao longo destes últimos 5 anos, particularmente, é que um ecossistema tem que funcionar mesmo de uma forma não completamente controlada pela entidade a quem esse ecossistema é dirigido. E nós começamos cada vez mais a ver empresas que se juntam e que nos abordam com soluções concretas para resolver problemas, às vezes problemas que nós próprios nem sabíamos que tínhamos. E isso é assim que deve funcionar uma unidade de inovação aberta. Novamente, Luís, muito obrigado pela intervenção. Eu agora vou apresentar a Sílvia Garcia, a próxima oradora, que tem aqui uma característica muito interessante, que é ter sido colega nossa no ISQ e com quem também tive o prazer de partilhar algumas iniciativas e desenvolver algumas iniciativas. A Sílvia é doutorada em Biotecnologia, com pós-graduação em Gestão Industrial e licenciatura em Engenharia Química pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Conta com mais de 15 anos de experiência na indústria, tendo trabalhado sobretudo na área da inovação tecnológica. Nos últimos anos, encontra-se focada no desenvolvimento de ideias e na sua implementação através de projetos multidisciplinares de IDI, com o objetivo de promover novas áreas tecnológicas. É atualmente responsável pelo Laboratório de Inovação da Imprensa Nacional Casa da Moeda, tendo contribuído ativamente na criação do laboratório dentro da empresa. Sílvia, passava agora para ti. Obrigada. Eu quero começar por agradecer ao ISQ o convite, em particular ao Ricardo, por se ter lembrado de mim. Obrigada, Ricardo. Quero dizer um alô muito especial aos colegas que eu não estou a ver, mas acredito que estejam colegas que me conhecem dos meus tempos do ISQ. Foram 9 anos que passei na casa, muito gratificantes. E pronto, e vou então partilhar aqui a minha apresentação. O que eu tenho preparado, digam-me só que se estão a ver. Sim? Sim. Sim? Pronto, o que eu tenho preparado para vocês é um pouco contar-vos a história, a história da inovação na Imprensa Nacional Casa da Moeda. Na verdade, o nome Imprensa Nacional Casa da Moeda é um nome que todos nós conhecemos, é um nome que associamos muitas vezes a uma empresa antiga, e ela é antiga, mas não é fora de moda, não quero dizer. Portanto, ela é realmente uma empresa já com muitos anos de história, uma empresa que tem 700 anos de história. Os primeiros registros da existência desta empresa se contam do século XIII. É uma empresa que conta com 200, a nível da imprensa nacional, onde estamos muito ligados, e ao diário oficial, na altura régia, foi onde iniciou isto e conta desde 2050, há 250 anos atrás. Fizemos em 2018 comemorámos este aniversário. Mas
acima de tudo, o que é a Imprensa Nacional Casa da Moeda? A Imprensa Nacional Casa da Moeda é hoje em dia uma empresa muito diferente que penso que todos nós trazemos na nossa memória. Não é a empresa que produz moeda, e aqui estou a falar da moeda metálica, porque as notas não são produzidas pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, são produzidas pelo Banco de Portugal, e é uma empresa que todos nós trazemos na memória como uma empresa que fazia o Diário da República. Efetivamente, nós continuamos a produzir o Diário da República, mas na forma eletrónica. Portanto, somos nós que gerimos toda a plataforma eletrónica do Diário da República, desde os seus atos, desde a introdução dos atos produzidos pelo governo português, até à sua edição e à gestão toda da plataforma. Eu gestor do motor de pesquisa da plataforma, por exemplo. Mas somos também, essencialmente, e esse é o nosso maior negócio, uma solução que oferece confiança aos cidadãos através da produção de soluções de identificação e de autenticação de pessoas e bens. E o que é que aqui estamos a falar? Estamos a falar do passaporte português, do cartão de cidadão, da carta de condução, dos cartões de vacinas, do documento único automóvel, da produção de selos de segurança que são introduzidos em vários produtos de origem certificada, portanto, e é este hoje em dia o maior negócio da Imprensa Nacional Casa da Moeda. E porque somos uma empresa produtora e porque somos uma empresa que produz essencialmente produtos físicos, como os que eu acabei de mencionar, temos o desafio, e aqui o desafio essencialmente da transição digital. Portanto, estamos a falar aqui de como é que nós vamos enfrentar este futuro em que nós, empresa de manufatura, empresa de produção de produtos físicos, vamos nos transformar numa empresa digital. Uma empresa em que vai deixar de produzir produtos e vai produzir serviços, porque um produto digital não é entrega e já está. É entrega para o qual nós teremos que manter, temos que promover atualizações, portanto, isto tudo é um grande desafio, não é? É um desafio que enfrentamos nós, cá a Imprensa Nacional Casa da Moeda, mas também, peço desculpa, mas também não são todas as empresas que estão ligadas à produção e à manufatura. Como é que a Imprensa Nacional Casa da Moeda está a tentar fazer face a todos estes desafios? Começou em 2016 com a criação, com a autonomização de um núcleo de investigação e desenvolvimento e também com a mudança da sua estratégia ao introduzir a inovação como um pilar estratégico. É um dos 6 pilares estratégicos da empresa. Eu não vou nomear os restos, vou só destacar aqui o da inovação e, em particular, a própria missão da empresa introduziu a inovação na sua designação. Portanto, é desenvolver iniciativas de inovação e novos produtos para a manutenção do portfólio de produtos inovadores e rentáveis, para a melhoria da eficiência da empresa e também da interna da empresa. Antes de partir particularmente para a área de inovação, só que, como eu já expliquei atrás, a Imprensa Nacional tem várias áreas de negócio. A gráfica de segurança, que foi o que eu acabei de explicar, relativa aos documentos de identificação e autenticação. Temos a área da moeda, que também já falei, que é a área da produção da moeda metálica. Aqui nós produzimos o euro corrente, que todos conhecemos, mas também moedas ligadas à área da numismática. E queria destacar aqui a segurança digital. Aqui a segurança digital é uma nova área que a empresa tem e resulta exatamente desse desafio, do desafio da transição digital, do desafio de, ok, agora como é que nós vamos deixar de entregar produtos de segurança físico e vamos começar a entregar produtos de segurança digitais, mas na prática são os nossos mesmos produtos físicos, mas que agora terão de ser traduzidos de uma forma digital no mundo que enfrentamos. E pronto, e depois temos também as outras 3 áreas, que são mais áreas de referência. Temos a das publicações oficiais, que eu também já falei, que é o Diário da República. Portanto, como empresa pública, somos os responsáveis pela produção, pela publicação do Jornal Oficial. E também temos a parte da edição e cultura,
onde somos uma editora que, de certo modo, complementa as editoras mais comerciais, e temos como função editar obras mais fundamentais da língua e cultura portuguesa. Também um pouco aqui como uma imposição do Estado, não é? Portanto, para que a cultura portuguesa não se perca. Por fim, temos a área da contrastaria, que também é uma atividade muito antiga da Imprensa Nacional Casa da Moeda, embora penso que pouco conhecida, que é a área da contrastaria, que é onde marcamos, autenticamos todos os metais preciosos que circulam na economia portuguesa. E aqui estamos a falar de todos os metais de ouro, prata ou platina, portanto, brincos, colares, peças de arte, portanto, tudo que envolve metais preciosos são certificados e marcados na Imprensa Nacional Casa da Moeda. Falando um pouco então aqui do que é o INCM Lab e como apareceu o INCM Lab. Pronto, o INCM Lab apareceu em 2016 e foi exatamente para responder a uma necessidade emergente de organizar a inovação que acontecia na empresa de uma forma... Ela sempre aconteceu, mas de uma forma muito desagregada, portanto, ao nível das unidades de negócio, ao nível da inovação incremental, e pensando no futuro e pensando no horizonte 3, no horizonte 2, foi necessário criar esta área. Esta área é uma área que é constituída neste momento por 15 pessoas, 5 doutorados e os outros que são mais destinados à área de desenvolvimento dos novos produtos físicos e digitais e que apoiam também as outras áreas de negócio da empresa. Portanto, nós temos também, além de promover a investigação de novas respostas e novas oportunidades da área da casa, no desenvolvimento de projetos de investigação e desenvolvimento, sensibilizar e promover ações de sensibilização de cultura de inovação pela casa e também ajudar na prospecção e na vigilância tecnológica de novos produtos que a casa possa satisfazer as necessidades, quer a nível do mercado internacional e do mercado nacional. Aqui na vigilância tecnológica, obviamente, participamos ativamente em feiras, em várias atividades, em vários fóruns de discussão internacionais, europeus, das Nações Unidas, onde realmente aqui o grupo procura trazer para dentro e reconhecer as várias iniciativas que se estão a desenvolver ao nível dos outros grupos. As áreas de atuação do INCM Lab estão obviamente muito ligadas à área de negócio da empresa e aqui estamos a falar dos instrumentos de educação, da identificação digital, dos serviços de EGOV, e aqui falo do DRE, como já falei, Diário República Eletrónico, mas também de outros serviços que proporcionamos, alguns formulários eletrónicos e, em particular, também gostaria de destacar o Diário da República, o livro de reclamações online. Portanto, o livro de reclamações online é também um exemplo aqui de uma transição digital que ocorreu na casa. Nós produzimos o livro de reclamações, que todos conhecem, o livro vermelho, e estamos neste momento, e já está ao público, o livro de reclamações online. Portanto, nós pegamos num livro físico e estamos a traduzi-lo num serviço. É um produto que se está a transformar num serviço, não é? Quero o Diário da República eletrónico, que já aconteceu, foi o primeiro a acontecer, e agora o livro de reclamações online. Outra área de atuação que temos também é a área da autenticação, rastreabilidade e proteção de marca. E aqui é uma área que eu penso também é desconhecida da Imprensa Nacional Casa de Moeda. Portanto, nós somos a única empresa em Portugal que produzimos selos de segurança, que são selos que têm uma característica muito específica, têm elementos de segurança introduzidos na sua forma,
porque são muito semelhantes aos elementos de segurança que são introduzidos, por exemplo, no cartão de cidadão ou no passaporte português. Portanto, nós pegamos nesse conhecimento e metemos nos selos de segurança e temos aplicado em vários produtos. Destaco, por exemplo, alguns produtos do vinho, o Peramanca, o Barca Velha, normalmente são produtos de valor acrescentado, mas também alguns ligados à parte mais fiscal, como por exemplo o selo do tabaco português também tem a nossa tecnologia introduzida. Outras áreas de atuação do INCM Lab, temos a área da cunhagem da moeda, mas aqui nós trabalhamos só a nível da numismática, em particular na introdução de novos materiais, já falo um bocadinho mais à frente, e depois, obviamente, como empresa de produção, como shop floor que temos, não podíamos deixar de pensar na introdução da indústria 4.0 nos nossos serviços, na nossa produção, com o objetivo, claro, da melhoria da eficiência interna. Trago-vos aqui, começo-vos por apresentar aqui a rede de inovação. O que é a rede de inovação? Portanto, nós somos um dos desafios para fazer face a a incorporação de uma inovação disruptiva na casa, foi trazer para a casa o conhecimento que está que existe em todos os centros de investigação, startups nacionais. Então, criámos uma Open Innovation, como também já foi aqui falado, mas criámos uma rede de inovação, que neste momento já conta com mais de 50 parceiros, e com o qual nós trabalhamos muito estritamente a nível de projetos de investigação disruptiva. Portanto, nós temos vários projetos com a Universidade de Coimbra, por exemplo, o Inesctec, o Instituto Superior Técnico, a Universidade de Aveiro, portanto, a Universidade de Trás-os-Montes. Portanto, temos vários projetos onde nós pegamos no conhecimento que é criado nestes centros de conhecimento, como eu gosto de chamar, e introduzimos-lo, tentamos introduzir nos nossos produtos, portanto, transformar os nossos produtos. E eu depois mais à frente tenho alguns exemplos. E atualmente esta parceria com a rede de inovação, como eu disse, já contamos com mais de 50 parceiros, temos cerca de 80 investigadores a trabalhar connosco nos diferentes projetos. Estes 80 investigadores trabalham connosco a nível da criação da tecnologia disruptiva, portanto a nível de um TRL4, portanto até um TRL4, mas não ficam por aí, eles continuam-nos a acompanhar junto das nossas unidades operacionais, porque aí sim, é o grande desafio, e penso que todos nós que trabalhamos na inovação sabemos isso, é como é que nós pegamos nestas tecnologias disruptivas que vão provocar mudança, que vão exigir organização, que vão exigir planeamento nos produtos, ou na criação de novos produtos, ou nos produtos que já existem, ou até nos próprios processos da empresa. Portanto, nós contamos, portanto, o INCM Lab trabalha com os investigadores das diferentes centros de investigação e promove toda esta ligação, toda esta internalização de conhecimento através de uma gestão muito rigorosa de todos os projetos, nos próprios produtos e nas próprias áreas de negócio da empresa. Neste momento, desde 2016, já realizámos 34 projetos de investigação e desenvolvimento, e aqui estamos a falar de projetos, como sabemos, são projetos que vão entre 1 ano e meio a 3 anos. São projetos, na sua grande maioria, financiados pela Imprensa Nacional Casa de Moeda. Temos alguns participados, financiados. Destaco aqui 4 projetos europeus do H2020, 2 ou 3 mais relacionados do P2020, mas essencialmente a maior parte dos projetos são de investimento interno da própria empresa. Junto dos nossos parceiros já publicámos em coautoria 28 artigos, já temos neste momento, desde 2016, 5 tecnologias patenteadas a nível nacional e também a nível internacional, 2 marcas registadas, o prémio de inovação que eu já falo um pouco a seguir,
E queria aqui também destacar um pouco aqui do retorno financeiro que temos que lá está, que como empresa é o que nós buscamos, não é? É com o retorno financeiro provindo da inovação, e posso-vos dizer que desde 2016 já contabilizámos aqui um retorno financeiro de 10 milhões de euros, e eu vou parar aqui um pouco e dizer-vos estes 10 milhões de euros surgem única e exclusivamente da alteração de um resultado de um projeto em particular. Não é que os outros não venham a surgir, mas isto é um caminho que estamos a percorrer, é um caminho que começou em 2016, em que nós introduzimos portanto, a nível do cartão cidadão, nós introduzimos o nosso próprio algoritmo de identificação de impressões digitais biométrico, que é o que está no chip do cartão. Provavelmente não sabem, mas o chip do cartão tem lá as impressões digitais, que antigamente estavam no bilhete de identidade, agora está no chip. Portanto, todo esse algoritmo foi introduzido substituído por um algoritmo próprio da imprensa, o que teve um retorno e uma poupança de custo brutal. Portanto, aqui para dizer que a aposta em inovação, quando ela vinga a sério, ela traz realmente benefícios muito grandes para a empresa. E aqui nós, apenas numa substituição deixámos de comprar e passámos a ser nós detentores do conhecimento, levou-nos a um espaço enorme de possibilidades dentro da empresa, até a nível próprio do que nasceu à volta daquele algoritmo muito grande. Antecipamos nos próximos 15 anos um retorno económico à volta dos 13 milhões de euros. Falando aqui um pouco do prémio. O Prémio Inovação é um prémio que a Imprensa Nacional promove, já vai na sua 3ª edição, e tem como objetivo fazer uma call aberta a todos os investigadores da rede. E a ideia é, mais uma vez, pegar no conhecimento que existe e, através das ideias que nos são fornecidas pelos nossos investigadores, premiar as 3 melhores ideias que no seu total contabilizam 1 milhão de euros, e com o objetivo muito concreto em dar-lhes forma, introduzi-las nos nossos produtos e introduzi-las na economia da empresa e, obviamente, na economia nacional. Só aqui uma nota, portanto, a 3ª edição acabou, teve a sua cerimónia realizada no passado dia 29 de março, onde premiámos um projeto ligado à identificação, que é o IDINA. Portanto, aqui ligado foi quem apresentou este projeto foi a Inesctec. Temos um outro projeto que é também ligado à certificação, e aqui há a certificação em blockchain de algoritmos de inteligência artificial, e aqui o projeto ficou em 2º lugar, portanto vai ser financiado pela Imprensa Nacional Casa da Moeda em 250 mil euros, e foi apresentado pela Fraunhofer Portugal. E temos também um projeto aqui, que é o Highlight, que é um projeto que é a introdução de novos elementos de segurança físicos para a nossa documentação física. Portanto, tem a ver com a introdução de tintas invisíveis nos cartões de identificação, e é um projeto que foi apresentado pela Universidade Nova de Lisboa, e vamos financiá-lo até 150 mil euros. Portanto, é assim que um pouco que nós... aqui o horizonte 3 e o horizonte 2, como foi falado aqui da inovação, nós conseguimos trazer para casa, trazendo quem realmente trabalha e produz nestes tipos de orientação disruptiva. Obviamente que a nível das unidades operacionais continua a correr a inovação incremental, a inovação do dia-a-dia, mas essa não é seguida aqui pelo Laboratório de Inovação. Essa é seguida, nós temos internamente um programa Kaizen, que trabalha muito no desenvolvimento e na inovação incremental a nível da melhoria dos processos e da eficiência das próprias unidades. O que eu agora vos tenho aqui para vos mostrar é
dar-vos só conta de alguns projetos e de alguns produtos que nós estamos a desenvolver, e estes resultam desta atividade que temos estado a fazer com os centros de investigação, e tenho aqui alguns relacionados com a área da autenticação. E aqui a área da autenticação, estou a falar da autenticação de produtos, e o que nós temos estado a desenvolver é exatamente, estamos-nos a posicionar na interface físico-digital, ou seja, nós estamos a melhorar a segurança da autenticação dos nossos produtos através do cruzamento entre a segurança física e a segurança digital. E para isso criámos uma tecnologia que está patenteada já a nível internacional, que é o Unicode. O que é o Unicode? O Unicode é um código 2D, por exemplo, semelhante a um código, a um QR Code, embora diferente por várias razões. A primeira, e assim a mais imediata, é que ele próprio assume uma figura estética diferente de um quadrado. É uma figura estética da forma que nós quisermos. Por exemplo, aqui do lado direito têm os selos do tabaco português, onde o QR Code assume uma espécie de uma flor. E onde o Unicode assume uma espécie de uma flor. E o que é que o Unicode é? O Unicode é um código em que faz a leitura de todos os elementos de segurança físicos que estão num selo, codifica-os, introduz nesse código 2D, que através depois de algoritmos de inteligência artificial de machine learning consegue ler e descodificar através de um telemóvel. O paradigma aqui mudou porque nós, neste momento, com esta tecnologia, damos às mãos do consumidor a possibilidade de ser ele a verificar a autenticidade do produto, portanto, a verificar que aquele vinho é mesmo o vinho que está a consumir, que aquele cartão de cidadão que ele ainda não está no cartão de cidadão, mas está, por exemplo, no documento único automóvel, que aquele cartão único automóvel é um cartão verdadeiro. Portanto, e aqui conseguimos mudar o paradigma da autenticação, deixou de estar só nas mãos dos fiscalizadores e de uma análise forense, e passou a estar no próprio consumidor. Já tem vários filhos, um deles é o Trust Face. Esta tecnologia já migrou para várias tecnologias. Uma delas é Trust Face, onde nós estamos a desenvolver algoritmos de leitura da face, da biometria da face, onde também vamos codificar e introduzir no próprio Unicode, que depois vai ser visível através do telemóvel, perceber que aquela é uma fotografia verdadeira naquele documento de identificação. E também nas nossas marcas de contrastaria estamos a melhorar as marcas através da introdução de partículas de diamantes, que criam uma minúcia, que também vai ser lida e autenticada pelo telemóvel. Outro exemplo de projeto que vos trago aqui foi o projeto Papel Secreto, que foi um projeto que ganhou a primeira edição do nosso Prémio de Inovação. E aqui trago-vos este projeto para mostrar que os resultados que provêm de uma atividade de investigação e desenvolvimento, nem muitas vezes os conseguimos, dentro do horizonte que é exigido a uma empresa, introduzi-los nos nossos produtos ou criar novos produtos ou novos negócios. Aqui nós premiámos este prémio, desenvolvemos este prémio connosco durante 3 anos. Esta tecnologia foi uma tecnologia que é uma tecnologia que é desenvolvida pela professora Elvira Fortunato, que ganhou o primeiro prémio, que é a introdução de microchips eletrónicos no papel, onde o papel faz parte do próprio microchip. E o que aconteceu durante estes 3 anos, nós tivemos resultados muito promissores, mas percebemos que eram precisos parceiros, novos parceiros para dar continuidade à tecnologia. E estes novos parceiros, por exemplo, teriam que ser parceiros que dominassem o papel, a produção do papel, e por isso convidámos a Navigator, parceiros que dominassem muito bem a minimização da eletrónica, e por isso convidámos a Fraunhofer, Portugal,
e parceiros que também dessem outros rumos à tecnologia, que não fosse só tecnologia na segurança de documentos, e por isso convidámos uma empresa de diagnóstico clínico para também poder usar este tipo de tecnologia em futuros diagnósticos clínicos. E com isto tudo criámos um laboratório colaborativo, que é o Laboratório Alma Science, do qual, que como laboratório colaborativo está a seguir o seu próprio caminho, é autónomo, é uma associação sem fins lucrativos, onde já contratamos onde já temos 20 colaboradores, 10 doutorados. Portanto, aqui para mostrar que o caminho da inovação numa empresa pode muitas vezes dar aso não só aos seus produtos, mas a alargar uma rede de conhecimento, e que no futuro, obviamente, com esta rede de conhecimento, no futuro pretendemos, obviamente, que depois esta tecnologia ganhe forma dentro da própria casa. Sim, se calhar estou a acabar. Acelerar, exato. Obrigado. Sim. Pronto, eu vou terminar. Eu tinha aqui mais alguns exemplos, mas eu largo-me sempre muito, porque é sempre muito difícil explicar isto tudo em pouco tempo. Mas acima de tudo, e eu vou despartilhar, acima de tudo o que eu queria dizer e deixar-vos a nota é que isto é um caminho longo, não é? Que só se faz caminhando, e que, acima de tudo, todas estas introduções destas novas tecnologias que nós estamos a fazer nos nossos produtos faz passo a passo, faz sendo resistentes e perseverantes, resilientes a uma mudança, tentando introduzir em toda a nossa empresa esta perseverança. Obviamente que os obstáculos vêm muito, mas depois no final ficamos todos gratificantes com os retornos que vamos conseguindo ao longo do tempo. E só assim é o futuro, portanto, basicamente é isso. Ricardo. Muito obrigado, Silvia. Eu peço desculpa por me ter alargado. Excelente aqui os exemplos que trouxeste da Casa da Moeda, muito interessante, e também esta vertente de ecossistema que tem tão bem trabalhada. E eu, se calhar, agora pedia só à Sofia se há alguma questão para a Sílvia. Se calhar fazíamos só uma e depois eu terminaria a sessão a seguir. Sim, temos aqui algumas questões. Um comentário do responsável da UDN, da nossa Unidade de Desenvolvimento de Negócio, que refere que a Imprensa Nacional Casa da Moeda e o ISQ podem, sem dúvida, trabalhar em conjunto na transição e digitalização via, por exemplo, Unicode. De facto, é uma ideia que também no nosso processo de inovação está a ser trabalhada, e pronto, coincide aqui esta área de interesse. Ricardo, não sei se podemos colocar aqui mais... Sim, isso foi mais um comentário, se calhar sim, colocar uma questão à Sílvia. Sim, está aqui também outra questão. Qual a sua opinião acerca do papel da tecnologia blockchain nos mercados? A Imprensa Nacional Casa da Moeda encontra-se a inovar também neste sentido? Só respondendo ao comentário, obviamente que estamos abertos e para falarmos do Unicode e de outras tecnologias que eu não tive a oportunidade de apresentar, mas muito ligadas à digitalização. E pronto, o Ricardo tem o meu contacto, portanto, põe-nos a conversar, Ricardo, é o que eu te peço. Em relação à blockchain, sim, nós, aliás, como eu referi, ficou em segundo lugar nesta nossa edição do prémio, é um projeto de blockchain, e sim, obviamente a blockchain vem ser útil para a tecnologia, principalmente quando, a nível da certificação e a nível quando temos vários players para conseguir, vários players, vários nós, para que de um momento se consiga rapidamente ter os seus produtos autenticados e certificados em simultâneo em vários players. Eu dou, por exemplo, o exemplo da cadeia logística. A cadeia logística é uma área que se aplica muito a blockchain, ou que se pode vir a aplicar muito a blockchain, onde através dos vários
das várias fases, rapidamente, todos os players, desde os distribuidores, produtores aos consumidores, conseguem saber que realmente aquele produto é um produto que seguiu aquele caminho, um caminho verdadeiro e que está autêntico. E isso consegue-se através de uma tecnologia blockchain. Como já ultrapassámos um pouco o tempo que era previsto para a sessão, tínhamos previsto terminar ao 12h30. Eu se calhar iria agradecer-te, Sílvia, pela intervenção e por esta resposta e ao comentário. Claro que sim, vamos falar. Por acaso era aqui um tema que temos vindo aqui já em conversa com o Filipe, aqui desta oportunidade de colaboração. Ainda não tinha partilhado contigo, mas é algo que iremos fazer. Agradecer também ao Nadim e ao Luís pela tão interessante intervenções que fizeram. Acho que foi muito interessante percebermos primeiro os diferentes aspectos que condicionam a inovação e a importância que o Nadim trouxe na organização, do planeamento, do propósito, da importância da colaboração, e como tornar isso uma estratégia, e depois ver também exemplos do caminho que está a ser feito por duas organizações tão distintas e tão relevantes a nível nacional como são a EDP e a Casa da Moeda, e dar-vos agora umas notas sobre o nosso programa Inspire. O nosso programa Inspire, que foi lançado em fevereiro, vem também com o objetivo de ser um marco também no caminho de inovação que o ISQ tem vindo a fazer. O ISQ tem a inovação como um dos seus valores, e nestes mais de 50 anos de história tem mostrado esta veia inovadora que nos tem permitido desenvolver novas tecnologias, que nos tem permitido diversificar nos setores do mercado em que atuamos e até em estarmos presentes em novas geografias. Mas é preciso, face ao conjunto de transformações que estão a acontecer, nós acelerarmos nesta transformação do negócio, com mais tecnologia e com modelos de negócio diferentes, e por isso surge então o programa Inspire, que tem como objetivo ser aqui uma ferramenta catalisadora, aqui um veículo para nós podermos transformar as nossas ideias e as ideias que surgem da interação nossa com os nossos clientes, com também as nossas atividades de ecossistema, quer com universidades, com startups, com os collabs, com os clusters, todas estas nossas interações, podermos, por um lado, recolher estas ideias, este conhecimento que existe na casa e fora da casa, e transformar estas ideias em novos serviços, e como o Pedro dizia, novos serviços com valor no mercado. Não é inventar, é efetivamente termos aqui ciclos de inovação mais rápidos, mas com um grande foco no mercado. E, por outro lado, também ao nível da disrupção nos nossos processos internos e nos nossos processos de negócio. São aqui as duas linhas de ação deste programa Inspire. Este programa Inspire é para todo o ISQ, o Pedro referiu. O Pedro fez um agradecimento à direção de IDI, mas este processo não é um processo da direção de IDI. A direção de IDI apenas o conduziu e o levou à reflexão, mas teve contributo de todas as direções do ISQ e um contributo muito relevante do Conselho de Administração, e é um programa que está aberto a todos os colaboradores e que todos devemos usá-lo para também criarmos a mudança
que queremos que aconteça. Pronto, como é que este programa funciona? Na prática foi criado um portal onde qualquer colaborador do ISQ individual, de uma forma individual ou em grupo, poderá submeter uma ideia. Essa ideia é depois avaliada. Nesta submissão de ideia são colocados um conjunto de informação algo resumida nesta primeira fase. A seguir, essa ideia passa por uma fase de maior detalhe, que nós designamos plano de projeto, onde no caso de ser uma ideia para um novo negócio, ela é desdobrada, digamos aqui, em duas partes. Por um lado, o que é uma vertente de mercado, que solução é que é, qual é a sua proposta de valor, qual é que é a sua vantagem competitiva, qual é que é a sua concorrência, e por outro lado tem, digamos, todas as atividades e os recursos necessários a associar a esse projeto para poder chegar ao bom desenvolvimento dessa solução. Esse plano de projeto é feito, e aqui também com uma lógica que é muito importante, é feito em colaboração, envolvendo três dimensões muito importantes na concretização destas ideias depois no mercado, envolvendo então uma vertente, uma equipa multidisciplinar que envolve a vertente operacional, uma vertente de investigação e desenvolvimento e uma vertente comercial. Digamos, este plano de detalhe é construído por uma equipa multidisciplinar. Isto é muito importante porque mostra também aqui uma oportunidade de colaboração importantíssima e que tem que acontecer para nós termos mais e melhores produtos. E, tendo esse plano de detalhe feito, passa então para uma fase de avaliação que termina com uma apresentação ao Conselho de Administração e, sendo aprovado, passa então, são disponibilizados, digamos, os recursos para a implementação desse projeto. Dar-vos também nota que o programa foi lançado em fevereiro. Temos já neste período de 2 meses 13 ideias submetidas. Dessas 13 ideias, temos 2 que já estão na fase de plano de projeto. Uma na área de um serviço inovador para apoiar as empresas na área da sustentabilidade, e um segundo produto na área de gestão de ativos e IoT, que também está agora numa fase de desenvolvimento. Portanto, queria-vos, por fim, deixar o repto de submeterem as vossas ideias, como tinha dito há pouco. Se tiverem alguma questão também em relação a todo o processo e a todo este programa, há uma rede de contactos facilitadores que estão distribuídos por toda a organização, que poderão, junto deles, tirar qualquer questão, ou junto também da direção de IDI, se assim o quiserem. E deixava então o repto de ousarem e colocarem as vossas ideias, que serão devidamente avaliadas, com critérios bem definidos, e poderem passar então para a implementação e para fomentarem a transformação dentro do ISQ. E com este repto, queria também ainda dizer que esta iniciativa dos Inspire Talks, que tem aqui como grande objetivo envolver cada vez mais também os colaboradores em torno de temáticas de inovação, esta é uma primeira sessão. Nós teremos mais e, por isso, convidava-vos também a participarem nas próximas. Traremos novos temas para serem discutidos. E temos também, dando também aqui conhecimento aos oradores externos, o objetivo que as próximas sessões também possam ser também abertas ao exterior, também no sentido de
de podermos partilhar e receber mais contributo por parte da sociedade e contribuir também com desafios para a sociedade. E desta maneira queria então agradecer a todos os participantes na sessão, nomeadamente agradecer novamente aos oradores e desejar-vos uma continuação do bom dia. E assim terminamos a primeira sessão dos Inspire Talks. Muito obrigado.